Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui no canal Via do Céu com mais um programa Escola Bíblica Dominical. Dando continuidade aos nossos estudos, estaremos estudando hoje a lição de número 3, que tem por título A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Nosso texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 16, versículo 2, que diz: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. A verdade prática vai nos dizer que a impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. A nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto que vai falar sobre o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O segundo ponto vai falar sobre as consequências de agir por conta própria. E o terceiro ponto vai falar sobre o Deus que conduz a história. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 16, versículos 1 ao 16. E para comentar essa lição, temos aqui conosco hoje o nosso professor Leonardo. Pai do Senhor, professor. Amém. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, meus irmãos. E como nós havíamos prometido que estaríamos sempre trazendo mais convidados, hoje nós estamos aqui com o nosso diácono Felipe Padilha, convidado para estar conosco comentando essa lição. Pai do Senhor, meu diácono. Pai do Senhor, meu querido. Pai do Senhor, a todos que nos assistem, quero desde já agradecer essa oportunidade no nome de Jesus. Amém. E vamos já estar ouvindo o nosso diácono, ele vai estar comentando o primeiro e o segundo ponto da nossa lição. Amém. Se tem uma coisa que eu acho extraordinária na forma como Deus usa os homens para escrever a Bíblia, é que Deus não se importa em nenhum momento em omitir o erro das pessoas que Ele tem escolhido. Mas não é para expô-los, não, é para nos dar lições valiosas. E hoje nós vamos aprender uma lição extremamente valiosa. Nós vamos aprender com Abraão e com Sara como se comportar na caminhada até o cumprimento de uma promessa que Deus faz. A história não é muito longa, mas como os irmãos sabem, Abraão, ele sai da terra da sua parentela e ele é alvo de uma promessa de Deus. Abraão, vou te fazer pai de uma grande nação. Abraão sai da sua terra, ele é casado com Sarai, eles vão para um lugar muito longe, mas descobrem que Sarai é estéril. E aí entra um conflito muito importante na vida de cada uma das pessoas que Deus chama e faz promessa. Porque quando Deus faz promessa, Ele tira das nossas mãos o controle e Ele coloca nas mãos dEle. Então a gente acaba lidando com situações que são impossíveis aos nossos olhos, porque o controle não está com a gente. Sara é estéril, não pode ter filho, mas Deus promete que Abraão vai ter muito filho, vai ter filho e vai ser pai de uma grande nação. Vai ter muitos descendentes. O que acontece? Uma tentativa humana de ajudar a Deus. Por quê? Abraão já é avançado de idade, Sarai é avançada também, eles começam a esperar em Deus, mas passam a perceber que essa espera não traz resultado nenhum. O tempo se passa e nada acontece, não há filho. Então o que é que eles possuem agora? Impaciência. Essa impaciência é motivada pelo quê? Em Abraão, a consequência dessa impaciência é uma tentativa de dizer para Deus de forma educada: olha, Deus, eu não confio totalmente na tua promessa, mas eu tenho uma ideia muito boa. Uma ideia muito boa. Qual é a ideia de Abraão? Ele chega para Deus e diz: Deus, a minha esposa é estéril, ela não pode ter um filho, mas olha, eu tenho uma boa ideia. Eu tenho um mordomo, Eliezer, um mordomo, e ele tem um filho. Então eu vou pegar o filho desse mordomo e ele vai ser o meu descendente. A gente faz a mesma coisa quando nós tentamos antecipar as promessas de Deus. A gente passa a olhar para Deus e dizer: Deus, eu acho que o Senhor não vai cumprir, mas não se preocupa, eu sou tão bom que eu consigo seguir a linha, eu consigo fazer do meu jeito. Uzá fez a mesma coisa quando a Arca da Aliança estava vindo, ele estende a mão para pegar. A mesma coisa.
Existem obreiros que fazem exatamente o mesmo. Deus tem um chamado na vida deles, mas eles não têm paciência de esperar, então dizem: Deus, eu vou fazer do meu jeito. Saem de uma igreja, vão para outra atrás de cargo, exatamente como Abraão. Se nós pudéssemos substituir o tema da primeira lição, certamente usaríamos outro. Qual é? Para Deus, quando Deus faz uma promessa, Ele não precisa de atalhos. E é justamente isso que a gente vai falar sobre atalhos. Sara é uma mulher impaciente, ela não tem mais paciência de esperar a promessa de Deus, então o que ela faz? Ela cria um plano, um atalho, e todo atalho leva alguém a algum lugar. Atalho gera resultado, mas não gera promessa. O plano de Sara é entregar sua serva Agar para Abraão poder ter um filho com ela. Abraão, coagido pelo tempo, coagido pela esposa, acaba se entregando nesse atalho, porque ele já não confia mais em Deus, ainda confia na promessa, vai ser pai de uma grande nação, mas não da forma como Deus queria. A confiança em Deus é reduzida, e Abraão deita-se com Agar, tem um filho com ela, chamado Ismael. Mas antes disso, Agar engravida, e aí aparece a primeira consequência de pegar um atalho. Uma pergunta que ninguém se faz. Todo mundo, quando pega um atalho, vai a algum lugar. Atalhos geram resultado, mas a que custo um atalho gera um resultado? E a gente vai ver no ponto 2 o custo desses resultados. Para finalizar, o tópico 3 fala sobre como Agar zomba de Sarai, ela engravida, e por estar grávida, estar com o filho do seu senhor no ventre, ela começa a zombar da esposa do seu senhor Sara. E de repente aquela mesa de jantar que era cheia dos servos de Abraão, da sua família, cheia de paz, todo mundo comendo em alegria, agora é uma mesa onde existe rivalidade, não existe mais paz, a paz é roubada, porque o Abraão não sabia o custo do atalho que ele pegaria. E é interessante porque, da mesma forma como o ato de Abraão levar Ló, como a gente viu nas lições passadas, acabou se demonstrando como algo que trouxe consequências a ele, onde os pastores de Ló e os pastores de Abraão causaram uma desavença entre eles. Agora, o fato de Agar engravidar dele causa mais uma desavença dentro da casa de Abraão. Então a gente percebe que quando nós olhamos para alguns erros que são repetidos pelos personagens bíblicos, o principal ponto muitas vezes que é afetado é a família, é a harmonia, é a paz. A paz, a tranquilidade do lar é a primeira coisa que muitas vezes é afetada pelas consequências más que nós temos de más escolhas. Abraão, ele leva Ló consigo, ele tem uma consequência. Isso afeta o seu relacionamento, isso afeta o seu seio familiar. Quando ele consegue resolver uma coisa, ele comete outro erro que novamente traz desavença à sua casa, novamente traz discórdia em sua família. E a paz que estava se estabelecendo, a tranquilidade que Deus coloca na vida da gente, muitas vezes é roubada quando nós agimos por impaciência, quando a gente age por impulso, quando a gente toma o trabalho de Deus, tomou o lugar de Deus de trabalhar, de agir, as consequências elas vêm, elas roubam a nossa paz. Por quê? Porque nós temos o sossego de dizer que quem vai fazer é Deus. Eu vou confiar, eu vou acreditar e eu vou correr atrás. Mas Deus é quem vai fazer. E isso me traz calmaria, porque não sou eu que vou ser responsável por realizar, mas vai ser Deus. Agora, quando eu tomo o controle da mão de Deus, disse eu faço, aí eu perco a paz. Por quê? Porque eu não sei. Porque eu não consigo, porque eu tenho limitações, porque só Deus ele pode fazer e só Ele consegue fazer determinadas coisas que Ele promete. Vamos agora para o ponto 2 e continuamos com o nosso diácono Felipe, ponto 2. Como o Kaique pontuou aqui muito bem desde o início, um dos principais alvos da consequência de escolher um atalho é justamente a família, porque é tudo que a gente tem. Mas não é só isso. Como eu disse aqui antes, todas as vezes que nós escolhemos um atalho, nós temos um resultado. Mas a que custo? Em Abraão, o custo foi a paz dentro da própria família. De repente, aquela cena de felicidade da família não era mais o que acontecia todas as noites, havia rivalidade, a sua esposa não era mais uma mulher alegre que sorria, agora era uma mulher que estava
entristecida e emburrecida por causa da sua serva, que zombava dela. Essa frustração que Sara carrega, ela vai e fala para Abrão: olha, Abrão, essa mulher está zombando de mim. Então Abrão, que era pai da fé, que era amigo de Deus, agora perde o controle da própria família. Escolher atalhos é tão perigoso que nos faz perder o controle daquilo que nós temos. Às vezes a gente está escolhendo atalhos do mesmo jeito. Deus, ele te faz promessas, ele promete prosperar na tua vida, mas aí você vai para o trabalho e ao invés de esperar com paciência no Senhor, você começa a puxar o tapete das pessoas dentro do trabalho para crescer. Deus faz promessa na tua vida de que você vai ser feliz, vai comer o bem dessa terra, mas ao invés de esperar com paciência no Senhor, que Ele vai te dar um cônjuge, uma pessoa para ser teu companheiro, tua companheira, uma pessoa crente, você decide se antecipar porque não tem paciência e acaba sofrendo a consequência. Escolhe uma pessoa do mundo por quem se apaixona e a consequência é desastrosa, perde a família, enfrenta problemas familiares lá na frente, consequência de quem escolhe atalho. Às vezes Deus olha para você e tem um chamado na sua vida, mas você não tem a paciência de esperar. Você não bate na porta, não espera, você força ela. E o que acontece? Você sai, de repente, da sua igreja, vai para uma outra para ganhar um cargo. E o que acontece depois? Você perde o chamado de Deus porque você busca ensinar sem ter maturidade para ensinar, busca liderar sem ter maturidade para liderar. O objetivo de Deus em nos fazer promessa e ter um processo nessas promessas é moldar o nosso caráter. Essa é uma das consequências que acontece, né? São os conflitos que acontecem. Mas a grande pergunta é: nós erramos, Agar também errou, a Sara também errou, o Abrão ele foi coagido e aceitou de bom grado. Duvido que ele tenha dobrado os joelhos para consultar a Deus e perguntar a Deus: é da tua vontade que eu deito com a serva da minha esposa para cumprir o teu querer? Duvido. Todos eles erraram. E eu imagino só a situação. Se Deus fosse um homem, certamente ele chegaria diante de Abraão e diria: Abraão, tem uma promessa para a tua vida, tu serás pai de uma grande nação. Sumiria durante todo esse tempo, 100 anos depois voltaria e diria: toma, Abraão, cumpra a minha promessa. Mas Deus não é assim. O que a gente vai aprender é que Deus está presente em todo o tempo da promessa. Ele não apenas está presente quando cumpre, mas também no processo dela. Agar, ela é obrigada a sair da terra de Abrão, porque Sarai denuncia a sua zombaria. Então Agar sai grávida da terra do seu senhor, vai para o deserto, sozinha, um deserto frio, solitário, grávida, sem água, sem comida suficiente para passar o resto da vida. E quando ela está lá, sozinha, quem é que ela encontra? Um anjo do Senhor, a personificação de Deus. Abrão, Sarai e Agar abandonaram a confiança em Deus e ao invés de encontrarem juízo, o que eles encontram é na verdade reconciliação. Deus vai atrás deles, não para julgar, mas para reconciliar. E aí que entra o nosso subtópico 3, porque Deus ele entra em ação. E qual é o motivo? A misericórdia de Deus. Ainda que Abrão, Sarai e Agar sejam infiéis, mas Paulo diz, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é tão misericordioso que mesmo que Agar esteja distante no deserto, e mesmo que você esteja distante no deserto dos erros, Deus vai ao seu encontro para te fazer reconciliar com Ele. A ordem que Deus dá é: Agar, volta para a terra da tua senhora, de Sarai, e reconcilia-te com ela, humilha-te diante dela, e depois Deus faz uma promessa. A mesma coisa Ele faz contigo. Reconciliação e depois a promessa, mas não de uma descendência, a promessa de uma vida eterna. Amém. E uma coisa que eu achei meio interessante quando o senhor comentava, me veio à mente aqui, é que
a gente vê toda essa situação acontecer e toda essa situação ela tem um centro, e me permita trazer dessa forma, em Abraão. Abraão ele é o centro dessa situação porque tudo está debaixo da promessa que Deus fez a Abraão. E muitas vezes a gente percebe que tudo que acontece em volta é devido àquilo que Deus disse a Abraão, mas o próprio Abraão ele perdeu o controle daquilo que Deus lhe disse. Ele perdeu o controle daquilo que é íntimo dele e de Deus, porque Deus ele nos faz promessa e nós podemos até falar, nós podemos até comentar com alguém, porque Abraão ele disse a Sara, e Sara era sua esposa, então era de natureza Abraão dizer. Só que uma coisa que nos chama a atenção é porque Sara ela toma a frente para ela realizar aquilo que Deus prometeu, sendo que a promessa não era nem diretamente para ela. Ela seria alcançada pela promessa, mas a promessa não era para ela. A quem foi dirigida a promessa foi a Abraão. Então ela toma a frente, elas tomam a atitude como se a promessa fosse diretamente a ela. Agar ela entra nessa história como alguém que não tem nada a ver com a promessa e que entra nesse conflito, entra nessa história, ela acaba interferindo no meio da promessa e mudando um pouco do plano daquilo que teria como natural para Abraão. Por quê? Porque Abraão ele não tomou o posicionamento de dizer, mas Deus prometeu a mim, a situação é minha e de Deus. Deus ele me deu uma promessa e eu tenho que buscar a vontade dele para que essa promessa se cumpra. Aí entra o que o Senhor disse. Abraão ele não dobra os joelhos para dizer, Deus, o Senhor quer que eu me deite com a serva da minha esposa? Porque se Abraão ele perguntou a Deus, a Bíblia não mostra isso. Mas se Abraão ele tiver perguntado a Deus, é pior ainda, porque ele desobedeceu o que Deus disse. Porque Deus certamente diria que não. Então a gente percebe que Abraão ele não toma isso como algo particular. Eu posso ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer, eu posso comentar com alguém, mas eu não posso permitir que os outros tomem a minha promessa e trabalhem com ela como se fosse para eles, ou como se eles pudessem tomar o lugar de Deus. Sara ela toma a fé de não, faz assim. Ele ouve Sara, só que esse ouvir de Abraão, ouvir e seguir, e isso é um erro muito grande. Porque às vezes a gente ouve as pessoas e segue aquilo que não é bom. Às vezes a gente ouve pessoas que porque a gente acha que é próximo a gente, ela vai saber o que falar e às vezes o que ela fala não ajuda. Às vezes a gente ouve alguém, mas me permita falar dessa forma, mas é crente, está na igreja comigo, mas aquilo que você ouviu da parte de Deus, você ouviu e você sabe com Deus o que é. Aquela pessoa ela sabe o que você disse, mas não sabe o que você passou. A gente olha Abraão, ele é tido como o pai da fé. Mas talvez Sara naquele momento não tivesse uma fé semelhante à de Abraão. Sara ela não tinha talvez o mesmo entendimento que Abraão tinha. Ela estava ali seguindo, confiando em Deus, mas a gente percebe claramente que a confiança que Abraão tinha era muito diferente da que Sara tinha. E era muito maior a de Abraão. Então Abraão, enquanto alguém que tem fé fundamentada em Deus, não pode ouvir alguém que tem uma fé que talvez esteja meio balançada, dizer faz assim e seguir. E muitas vezes a gente escuta pessoas ou que não têm a mesma fé que a nossa, e eu digo em relação ao que crê em outra coisa ou não crê em nada, e muitas vezes a gente escuta pessoas que até têm a mesma fé que a gente, creem no mesmo Deus, estão no mesmo propósito, mas quando a gente olha essas pessoas, elas não têm plena confiança em Deus. Essas pessoas não estão totalmente pautadas em Deus. Essas pessoas muitas vezes não estão totalmente fundamentadas nele. Creem nele, mas com o pé atrás. Creem nele, mas com medo. Creem nele, mas com dúvida. E muitas vezes a gente ouve essas pessoas e diz, não, eu vou seguir. Eu vou fazer o que ele disse. Porque está do meu lado, anda comigo, vive junto de mim, é da mesma igreja, eu vou ouvir. Muitas vezes a gente tem que analisar, saber o que a gente ouve e o que a gente segue, saber aquilo que a gente ouve e deixa para lá, porque não dá para seguir. Alguma consideração, alguma coisa mais o senhor quer comentar? Foi perfeito. Vamos estar indo agora para o terceiro ponto. Vai, à vontade. Se me permite, professor, eu queria aproveitar a fala do nosso diácono, muito boa, por sinal. É bom lhe ouvir, viu? O homem é doutor na matéria, né? É outra coisa. Ah, maravilha. E o senhor falou sobre promessas, e a gente vê que Agar, mesmo não fazendo parte da promessa originária, como o professor Kaique falou, que era entre Deus e Abraão, ela passou a fazer parte de uma promessa. E a gente vê também que antes, né, dela receber propriamente a
parte dela, vamos dizer assim, ela sai fugida de Sarai, sua senhora, ela sai, como o senhor falou, errante, né, triste, enfim, só que Deus, o anjo, né, do Senhor, melhor dizendo, ele tem um encontro com Agar e pergunta: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? E ela disse: eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor diz: torna-te para tua senhora e te humilha debaixo de suas mãos. O comentarista, ele faz questão de pontuar sabiamente que às vezes, para que a gente receba a promessa, a aprovação de Deus, é necessário muitas vezes voltar de onde nós saímos e nos humilhar. E por que eu queria pegar esse link, esse gancho? Porque, meu irmão, você que está ouvindo pode ter sim uma promessa, como o nosso diácono falou, recebido uma promessa, e como o nosso próprio diácono também comentou, às vezes não tem sinais e fica aquela questão: vai acontecer ou não vai? Porque o impossível, né, ele vai acontecer através de Deus, mas até que aconteça algo, existe um processo, e nesse processo talvez você esteja passando ou há de passar, e vai se questionar: mas e o que Deus prometeu? Será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? E o apóstolo Pedro, ele nos dá a receita de como a gente deve aguardar uma promessa que a gente tem recebido da parte de Deus. Está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, quando ele diz: humilhai-vos, é só, igual a H, volta e te humilha. Aí o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ou seja, é no tempo de Deus, Deus vai exaltar no tempo dele, mas até que Deus exalte, tem o tempo da humilhação. Humilhação é dependência de Deus, é entrega, não é confiança a Deus. E o versículo 7 é o que nós bastante conhecemos: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade ou preocupação, porque ele tem cuidado de vós. E Abraão, ele não fez isso, ele simplesmente seguiu o seu caminho, o seu pensamento, não consultou ao Senhor, então não lançou sobre Deus e errou. Então, se o irmão tem uma promessa, se nós temos uma promessa, nós devemos fazer como disse o apóstolo Pedro: se humilhar perante Deus. Isso é depender única e exclusivamente de Deus. E só tomando um gancho aqui, é interessante, o senhor falou sobre a questão do tempo, e às vezes a gente, e me permita falar dessa forma, mas a gente no nosso meio, a gente comete, eu acho que um erro muito grande, em muitas vezes olhar para uma pessoa que está esperando algo da parte de Deus, que está esperando uma promessa da parte de Deus, e a gente diz: tem ânimo, irmão, porque se Deus está demorando, é porque Deus está preparando sua bênção, é porque a sua bênção é tão grande que Deus está preparando. E a gente tem que entender uma coisa: Deus, ele não precisa de tempo para preparar nada para ninguém. Deus, ele não tem dificuldade de preparar bênção para ninguém. Como o nosso diácono falou, a questão de Abraão não era a bênção que estava sendo preparada para ele, mas era ele que estava sendo preparado para receber a bênção. O seu caráter estava sendo formado. Então, muitas vezes, quando algo que Deus nos prometeu demora a chegar, não é porque ele está demorando preparando a bênção, é porque ele está preparando você para receber a bênção e para estar com o caráter formado, para quando ela chegar você saber reconhecer e lidar com isso. Porque tem muita gente que quando recebe algo da parte de Deus se desvia. Tem muita gente que quando recebe algo da parte de Deus esquece de Deus, esquece de quem é, esquece do que é. Então Deus, ele não demora porque ele está preparando aquilo que vai ser dado, mas ele está preparando a quem vai ser dado, que é a nós. Então está demorando, espere, ele está preparando você. Ele está lhe moldando, ele está firmando o seu caráter, ele está lhe passando pela prova para você entender que você depende dele. Quem faz é ele e a vontade é dele. E vamos estar agora no ponto 3, o Deus que conduz a história, nosso professor Leonardo. Amém, professor. À vontade. Perdão. Então, meus queridos irmãos, o terceiro ponto da nossa lição: o Deus que conduz a história. Nós vemos que o anjo, quando ele vai até Agar, que digo, ele declara o nome do seu filho. Ou seja, não foi Agar, perdão, quem deu o nome do seu filho, foi o próprio anjo do Senhor quem deu o nome. Que privilégio! Eu sei que quando alguém está se preparando para ser pai, ou quando tem a notícia que um filho está por vir, tem aquela alegria, né, de pensar: e qual é o nome que eu vou dar ao meu filho? Não é? Mas Agar, ela teve o privilégio de
que quem escolheu foi Deus, e disse o nome de seu filho, disse que o nome dele seria Ismael, e o significado do nome Ismael é Deus ouviu, porque Deus ouviu e via o sofrimento de Agar. Agar estava errante no deserto, sofrendo, triste, atribulada, mas ela fala o que está registrado em Gênesis 16, versículo 20, ela diz: Tu és o Deus que me vê. Porque lá no deserto, onde ela aparentava, né, estar sozinha, abandonada, esquecida, o Senhor manda um anjo ir até lá. Ou seja, Deus mostrando que está no controle de tudo, que Ele vê e que Ele ouve, não é? Ela parecia abandonada, mas Deus se fez presente, viu e ouviu a sua dor. E a promessa que Deus faz a Agar, além de, não é, de Ismael, diz a Bíblia, Gênesis 16, versículo 12, o Senhor diz que Ismael será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Deus ali ele também já estava declarando quem seria o Ismael. E a gente vê que Ismael, ele é o ancestral, é o pai do povo árabe. E aí que está um problema, por quê? Porque o povo árabe são um dos inimigos de Israel. Ou seja, como o Senhor falou, o plano de Deus não era esse. Porém, Abrão tomou um atalho e as consequências vieram. Porque, como o Senhor falou, o atalho pode até produzir resultados, mas tem resultados com consequências. E o que acontece? O povo árabe, um dos inimigos de Israel, que muitas vezes enfrentou Israel durante o êxodo, durante a travessia de Israel, é o povo que a gente viu recentemente, o povo do Hamas. E a gente viu a confusão que foi a nível global que aconteceu. Mas isso aconteceu por causa de um erro, uma consequência de uma escolha precipitada do Abrão, ao ouvir, não é, a sua mulher de maneira precipitada, ceder à pressão, não é? Ismael não era o filho da promessa, não era o filho que Deus prometera a Abraão. Ismael era resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão, e que envolvia Agar. No entanto, fugia dos cuidados de Deus, ou seja, não tinha a participação de Deus naquilo. Então Deus, ele por um momento, ele deixou Abrão com suas próprias escolhas. Abrão plantou, ele que vai cegar conforme a sua plantação. E conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação, que é a nação do povo árabe. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abrão e Sarai não podiam fazer nada em relação a isso, mas somente guardar o momento certo de Deus em suas vidas. Ou seja, eles deveriam esperar o tempo de Deus. Mas quem se precipita, quem toma a frente do tempo de Deus, erra, tem conclusões, tem escolhas precipitadas, erradas e mais. Consequências virão. E o terceiro tópico para concluirmos, o cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, ela fugiu pelo deserto. E a cena desperta compaixão, ou seja, Deus ainda assim tem compaixão de quem erra. Porque quem é o ser humano que não é? Agar errou porque, não é, maltratou de certa maneira a sua senhora, não é? Ela concebeu do esposo de Sarai, e Sarai não teve essa capacidade. Então ela, não é, por um momento, né, se sentiu um pouco maior, um pouco grande, não é? Errou. Sarai passa a maltratá-la. E mesmo com Agar no deserto, né, enfim, passando por tudo que passou, Deus ainda assim se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos. Ou seja, Deus vê tudo, todo o nosso sofrimento, nossas preocupações, Ele vê o nosso erro, mas mais do que isso, além de perdoar, Ele é o Deus que faz promessas, que consola, que conforta, que fala. Nos momentos difíceis que Abrão, Sarai e Agar estavam enfrentando, e que em nossa jornada nós também passamos e havemos de passar, nós devemos aprender com essa lição
que nós devemos aprender a orar e confiar nos cuidados de Deus, na direção de Deus, a não tomar a frente do plano de Deus, da vontade de Deus, e mais saber que quando Deus faz uma promessa, Ele se responsabiliza em cumpri-la. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Então, meus irmãos, estamos aqui chegando ao final de mais uma aula. Nós agradecemos a presença dos nossos professores, professor Leonardo, agradecemos ao nosso diácono, Felipe, por aceitar o nosso convite, por nos dar essa alegria, essa honra de estar aqui. Nós teremos ele aqui em mais uma aula, então ele continuará aparecendo por aqui, se Deus quiser, terão outras oportunidades, já temos mais uma aula confirmada com ele. Mas agradecemos, meu diácono, por sua presença, por estar aqui, por todo o comprometimento, e agradecemos a você que tem nos acompanhado, que tem nos ajudado, nos incentivado. Se não fosse você, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o seu acompanhamento, o seu carinho, a sua ajuda, nós não estaríamos aqui. Então Deus continue vos abençoando, compartilhe esse vídeo, continue espalhando a palavra de Deus para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, continue ajudando e nos apoiando. O seu like, a sua visualização, o seu compartilhamento é aquilo que nos ajuda, que nos motiva a continuar trazendo esse conteúdo e trazendo a palavra de Deus, sabendo que temos pessoas que estão ouvindo, sendo edificadas e aprendendo, nem que seja um pouco com a nossa pouca capacidade, mas estão aprendendo. Então Deus abençoe você e via do céu para o seu coração.